Olá pessoal, hoje eu vou contar um dos relatos, um dos fatos mais impactantes na minha opinião que aconteceu comigo e com a Thaís naquele ano de 2004 em São Tomé das Letras. Eu creio que a maioria dessas coisas, todos esses fenômenos, todos que ocorreram naquele ano, foi uma forma das entidades de meus ancestrais provarem a existência, a verdade de todos os ensinamentos, as coisas que estavam sendo passadas naquele ano. Por isso se tratava de fenômenos físicos, fenômenos fortes, mas esse foi bem impactante. Eu vou tentar o máximo possível evitar falar o local e das indicações das pessoas que se tratam desse fato, né, por razões justas, né? Então, logo depois que nós estávamos morando na roça, um dia a gente estava dormindo, de madrugada, não me lembro que horas que era, no meio da noite, meio da madrugada, não sei, a Thaís acordou assim, apavorada assim, me chacoalhou, acordou e falando assim, eles estão matando o homem, eles estão matando o homem, eles estão matando o homem. Eu falei, mas o que é isso? O que está acontecendo? Os índios estão matando o homem, ela falava, né? Eu falava, mas que história é essa? Eu não estou entendendo, né? Você meio acordando de madrugada, imagina essa história. O povo tá aqui, o povo falou pra gente rezar, reza um Pai Nosso, reza um Pai Nosso. Aí nós começamos a orar, né? Rezamos lá, rezei meu Pai Nosso lá, tal, concentrada. Aí ela falou assim, eles estão parando, eles pararam, eles largaram. Aliás, um pouco antes, o povo falou que a pressão dele tá subindo, vamos rezar para pedir para eles pararem. E eles pararam. Aí eu falei, mas que história é essa? Me conta pra mim. Ele falou assim, não, eu não sei como é que é. Pai. Eram uns índios, eu nunca tinha visto uns índios grande, forte, tudo pintado de preto e estavam enforcando o homem lá. Que homem? Aquele homem lá que mexeu comigo, lá ela tinha contado um fato de uma pessoa que tinha avançado por cima dela uns 2 ou 3 dias antes, né? Eu falei, nossa, mas será que é por causa disso tal? Eu mesmo, quando ela contou esse fato pra mim, eu falei, pô, o homem daquela idade lá e outra, não, eu não vou arrumar encrenca por causa disso, porque não tem nada a ver, né? Na verdade, ela não ficou ofendida com aquilo, né? É uma coisa, é uma ofensa, mas ficou, né? Hoje em dia seria caso até de polícia. Mas aí o que acontece é que não existisse um motivo suficiente para, né, na nossa concepção, né? E aí, no decorrer daquele dia, tudo, né, aquele assunto praticamente tinha quase que esquecido, aquele assunto, né? E só que 2 dias depois, aliás, no dia seguinte, né? Ou naquele mesmo dia, não foi no dia seguinte, né? Eu recebi uma mensagem que eu tinha que ir lá conversar com essa pessoa. Eu não precisaria conversar com essa pessoa, mas eu precisaria perguntar para ela se ela tinha pressão alta. Foi essa, vai lá e pergunta para ele se ele tem pressão alta. Eu falei, Virgem Maria, mas eu nem conheço esse homem direito, eu não tenho intimidade com ele, como é que eu vou perguntar isso? Mas como eu recebi isso como uma missão, eu falei, beleza, então vou fazer isso. Essa pessoa tinha um estabelecimento comercial lá. Aí eu cheguei nesse, no meio do caminho, falei, pô, já sei o que eu vou fazer, né? Eu vou comprar um maço de cigarro, a Thaís fuma, né? Na verdade, até hoje. Eu vou comprar um maço de cigarro, aí no meio da conversa eu pergunto pra ele. Foi o que eu fiz, cheguei lá e, por favor, me dá um maço de cigarro e tal. Ele foi lá e pegou. A hora que ele voltou, eu perguntei assim,
Você sabe se boldo é bom para pressão alta? Ele olhou assim, pra mim assim, também não me conhecia, né? Acho que devia ter só me visto por ali. É, é meio amargoso, deve ser bom sim, né? Aí eu perguntei, o senhor tem pressão alta? Ele falou assim, eu tenho sim, mas eu tomo remédio. Eu falei, beleza. Tá, tá, obrigado, obrigado, tchau. E fui embora, né? Falei mais nada. Escuta só, aí chega no terceiro dia, depois daquele fato que nós acordamos de madrugada, na parte da manhã, eu fui, a gente estava morando na roça, eu fui lá na cidade. E fiquei boa parte. Na verdade, eu acredito, eu não lembro bem que hora que eu subi na cidade. Foi na parte da manhã, na hora do almoço, sei lá, não me lembro. Eu sei que quando eu voltei da cidade, cheguei em casa, era por volta de umas 6 horas da tarde, mais ou menos. E quando eu entrei em casa, eu encontrei a Thaís numa mesa, um monte de vela acesa, ela incorporada na Cheyenne e umas coisas muito loucas. Nunca tinha acontecido aquele fato. Eu levei um susto e perguntei o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ela falou assim, o homem morreu, o homem morreu. Eu falei, o que? Que homem? Aquele homem lá. Eu falei, nossa, mas aí eu falei, não, para com esse negócio aí. Eu até atropelei tudo. Eu peguei as velas, apaguei, falei, né? A gente nunca tinha feito esse negócio dentro de casa, naquele jeito. Na verdade, meu contato com aquelas entidades tinha se dado fazia poucos meses, né? Naquela ocasião, né? Eu nem conhecia direito aquelas entidades. Tudo isso que vinha acontecendo era para mostrar pra gente que eles eram verdadeiros e que eles tinham objetivo, né? Mas eu ainda não confiava, eu não acreditava, eu não sabia se vinha da cabeça dela, tinha hora que eu tinha muitas dúvidas, por isso que aconteceu um monte de coisa. E naquele momento lá eu apaguei todas as velas, né, e tudo, e aí a Thaís voltou normal, e o que está acontecendo, está acontecendo? Aí a Chayane falou que o homem morreu. Eu falei, nossa, será que o homem morreu? Vamos lá ver. Eu falei, vamos lá ver. Aí saímos de casa, né, na estradinha de terra, assim, a gente morava quase na divisa, na saída, assim. Quando fomos chegando assim na praça, vinha passando uma pessoa. Eu perguntei, você sabe se morreu alguém aí? Ele falou assim, o homem ali acabou de morrer. Eu falei, nossa senhora, eu falei, não é possível. Aí tinha outra pessoa assim, vinha vindo. Eu fui perguntar, a Thaís olhou assim e falou assim, essa pessoa aí é morta ou é viva? Eu falei, é viva, Thaís, eu tô vendo. Aí, sabe se morreu alguém? Ele falou assim, não, o fulano ali acabou de falecer. Eu falei, nossa senhora, aquele negócio bateu com um choque assim em mim, um nervoso. Eu falei, mas não é possível, o negócio foi um choque. Eu levei um susto. Naquele horário, naquela penumbra do entardecer, naquele horário, né? Receber uma notícia daquela lá foi um tremendo choque. Eu tinha acabado no dia anterior eu falei com o homem lá, fui lá perguntar para ele, certo? Eu esqueci de dizer que nesse dia de manhã, antes de eu subir para a cidade, as entidades falaram, assim, de hoje ele não passa, naquele dia de manhã cedo, de hoje ele não passa. Aí eu falei, pensei comigo, puxa, mas ainda tá essa história, né? Naquele dia de manhã cedo. Aí como eu contei, né, fui para a cidade e tal, e de fato naquele dia aconteceu isso. Eu estou contando também essa história aí porque tem o decorrer, né? Eu vou fazer outros vídeos contando a continuação disso, o porquê disso, a explicação deles, né? Inclusive o livro, né? O livro chama Vingança de Caiamã,
porque está relacionado com essa história que eu acabo de contar para vocês aí. Então, se vocês gostarem, por favor, dá um like, se inscreva no canal e acompanhem, que eu vou continuar contando a história desses meus ancestrais, o contato que eu tive com eles em 2004, lá em São Tomé das Letras, tá certo? Muito obrigado aí por vocês assistirem.